Olá, bom dia. Meu nome é Letícia Simambora e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que é relacionado a uma revisão ciência-métrica global que a gente fez sobre o traço de macrófitas invasoras e o link desses traços com a possibilidade de sucesso no processo de invasão biológica. A invasão, ela traz um grande problema para a biodiversidade local. Isso acontece bastante em ambientes aquáticos, que são retentores de uma grande parte da biodiversidade global. Então, o processo de invasão ele se torna aí uma ameaça. A gente sabe também que a invasão biológica ela causa outros problemas ambientais e sociais. Então, o estudo da fisiologia de organismos invasores se torna de grande interesse. Aqui, o nosso maior objetivo foi responder essa pergunta, então, né? Plantas aquáticas invasoras, elas possuem traços funcionais que contribuem para a sua invasividade? Então, a gente fez uma revisão usando a base de dados Easy Web of Science e palavras-chave relacionadas a macrófitas invasoras e biodiversidade e traços funcionais ou biodiversidade funcional. Então, a gente achou aqui 349 artigos publicados, porém, depois da filtragem, da leitura dos títulos e resumos, somente 61 artigos ficaram para futura análise. Então, a gente listou todos os traços reportados para espécies invasoras e separou esses traços nos grupos funcionais vistos aqui na coluna da direita. Também tiveram muitos artigos que compararam espécies nativas e espécies invasoras. Então, a gente listou, dentro desses artigos, todos os traços de nativas e invasoras e a proporção desses traços relacionados com invasividade, ou seja, com a probabilidade de sucesso no processo de invasão. Apesar de nativas, as espécies podem ter traços relacionados à invasividade, como, por exemplo, alta taxa de crescimento ou até um alto potencial competitivo. É isso que a gente quer dizer, então, com traços relacionados à invasividade. A gente achou, então, um maior número, número crescente de número de artigos publicando sobre macrófitas invasoras e traços funcionais. Então, mostra um aumento no interesse sobre o assunto. E os países que mais publicaram sobre o assunto foram os Estados Unidos e a Austrália. De todos os traços reportados para as espécies invasoras, 70% desses estavam relacionados com a invasividade. E os grupos de traços mais reportados relacionados à invasividade foram os traços de crescimento e reprodução. Já os artigos que compararam traços de espécies nativas e invasoras, a gente viu que as invasoras tiveram o maior número de traços morfológicos e de interação biótica relacionados com a invasividade. Aqui, essa imagem mostra, então, os traços mais citados para espécies invasoras. Então, a gente tem aqui traços que a gente já lê bastante na literatura, como a formação de grandes tapetes, grandes mats, e um alto potencial competitivo. Traços relacionados ao hábito de vida também foram bem reportados, mas a gente não relacionou esses traços com a invasividade. Essa imagem mostra, então, os traços que foram medidos em diferentes condições ambientais. As condições ambientais mais estudadas foram alta temperatura, dessecação e sombra. E as condições de alta temperatura e dessecação mostraram uma ampla tolerância das espécies. Então, tem muitos traços relacionados com a invasividade aqui. A gente fez uma análise de aninhamento também, e nessa análise a gente pode ver que as espécies E. densa, E. canadensis e E. nutale, elas têm uma ampla tolerância, uma ampla gama de tolerâncias ambientais, o que pode, então, ser parte da razão delas estarem amplamente distribuídas aí no globo. Muito obrigada. Aqui a gente espera, então, ter contribuído para o tema de invasividade e macrófitas invasoras e traços funcionais. Tenha uma boa tarde.